Olá, bem-vindo a mais um vídeo dos Improváveis. Aqui nesse canal você encontrará sempre um vídeo com uma reflexão bíblica e também de uma música para abençoar a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, ou seja, vá para águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É muito interessante nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles nos apresentam a figura de Jesus Cristo e como ele se relacionava com os discípulos e como os discípulos reagiam às ações de Jesus diante deles. E nesse trecho que nós acabamos de ler, existem alguns pontos que me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é a submissão à palavra de Jesus. Pedro, Tiago e João haviam tentado pescar a noite inteira e aquela noite inteira de trabalho havia sido em vão porque eles não conseguiram pescar nada. E isso significa que o sustento deles e da família deles naquela noite também não havia sido possível. Voltar para casa sem ter conseguido pescar nada significava voltar para casa sem o sustento da sua família. E Jesus ordena a Pedro que vá para águas mais profundas e lançasse novamente as redes. E Pedro é claro quando ele diz: Mestre, nós tentamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas porque o Senhor manda, eu farei. E Pedro era especialista naquilo. Jesus não era pescador, Pedro sim era. E depois de ter tentado a noite toda tentando pescar e não conseguido nada, eu creio que Pedro, ao mesmo tempo que ele estava disposto a obedecer o Senhor, no seu coração devia estar algo do tipo: acho que ele está meio maluco, porque eu que sou pescador, tentei pescar e não consegui nada, ele provavelmente também não conseguirei agora. Mas ele foi e ele obedeceu. E para surpresa de Pedro, quando ele lançou as redes, ele conseguiu pescar mais do que ele imaginava que conseguiria, que fosse possível. E isso me traz uma mensagem de que nos nossos momentos de escassez, quando o Senhor nos manda fazer algo, a gente pode ter confiança de que sob a palavra dele nós seremos saciados, nós teremos as nossas necessidades supridas, porque aqueles peixes nas redes significavam isso para Pedro. O segundo ponto que me chama a atenção é que quando nos deparamos com o poder de Jesus, nós reconhecemos a nossa pequenez. Foi isso que aconteceu com Pedro. Diante daquela maravilha e diante daquele milagre realizado por Jesus, a reação de Pedro perante aquela magnitude do que o Senhor havia feito foi se prostrar e adorar a Ele. Isso é um pouco diferente do que a gente tem visto hoje em dia. Algumas pessoas que são abençoadas pelo Senhor e recebem grandes milagres passam a achar que merecem aquilo ou a exigir mais do Senhor, quando na verdade a reação, quando nós somos agraciados pelo Senhor, de fato, é reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa limitação e reconhecer a nossa pequenez, porque nós percebemos que nós não somos merecedores daquilo. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós podemos observar as nossas sujeiras e as nossas limitações. Foi assim com Pedro. Diante daquele milagre, ele reconheceu que ele não merecia aquilo, que ele era pecador e precisava estar afastado de Jesus na opinião dele. E o terceiro ponto que complementa esse anterior é que o Senhor vê além dos nossos pecados. O Senhor em momento algum ignora o pecado de Pedro e em momento algum ele desmente a Pedro dizendo que Pedro na verdade não tinha pecado.
Ele sabe que Pedro tinha pecado, mas ele enxerga além do pecado de Pedro, ele enxerga além da limitação de Pedro. Ele sabe que aquele Simão Pedro era sim limitado, tinha sim os seus problemas e os seus pecados, mas ele conseguia enxergar que a partir do relacionamento de Pedro com ele, Pedro poderia ser muito mais do que um pecador. E aí ele chama Pedro a ser pescador de homens. Quando o Senhor nos chama e quando nós nos deparamos com a grandeza dele, nós tendemos a isso, a perceber a nossa pequenez, o nosso pecado, e isso vai acontecer sempre. Mas nós podemos confiar que, enxergando pelos olhos de Jesus, nós podemos ser melhor a partir do nosso relacionamento com ele. Nós podemos confiar que se Jesus sabe que nós podemos ser melhor, além dos nossos pecados e das nossas limitações, nós de fato podemos. Então, se você tem se sentido indigno, imerecedor, saiba que você é realmente. Mas apesar disso, apesar de você, apesar das suas limitações, do seu pecado e das suas infidelidades, o Senhor permanece fiel. Ele enxerga além da situação que você se encontra agora. E Ele sabe que caminhando com Ele, você pode ser transformado e, de fato, ser pescador de homens. Se esse vídeo te abençoou, que você possa compartilhar aos seus amigos, aos seus familiares, para que eles também sejam abençoados. Você possa se inscrever aqui no canal para saber quando nós postarmos os próximos vídeos. E fique em paz, que o Senhor te abençoe.